do Salmo de número 73. Amém? Glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto os irmãos acham, eu quero aqui agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus. Quero agradecer a missionária Adriana, que fez o convite. Obrigado pela confiabilidade. Quero agradecer também pelos pastores da casa, pastor Rodrigo, pastora Mônica. São pastores que, para mim, são meus pais também. Pastora Mônica, eu me lembro como se fosse ontem, um momento muito difícil que eu estava passando na minha vida. Estava com problemas com minha família e ela sempre me aconselhando como se fosse um filho dela. Então eu sou muito grato por essa casa, sou muito grato pelos obreiros que estão aqui, pelas pessoas que estão aqui. E eu me sinto em casa. Amém? E já quero agradecer também minha esposa que se faz presente, evangelista Nicole. Eu ia falar, pastor Rodrigo, você deixar para ela cantar no final, porque quando ela canta antes, aí fica difícil pro pregador, né? Depois que ela soltou a voz aí, eu cantar o quê, pregar o quê, né? Quero agradecer também a vida do meu irmão Anderson, que está aqui comigo, do Mateus, meu amigo também, um irmão. Quero agradecer o pastor Fábio, que também é um pai para mim, pastora Bárbara, meus tios. Quero agradecer também o Vitor, que está lá atrás. Não é de sangue, mas é meu irmão, viu? Contando que o Anderson, meu irmão que está aqui, tem muitos ciúmes dele. Dei chuteira pro Vitor, ele falou, para mim você nunca deu chuteira. Eu tive que comprar chuteira para ele também. Mas amém, vamos embora, vamos dar glória, amém? Quero agradecer a Aline, que eu amo tanto. Minha cunhada, a Maria, minha filhinha Mel. E aos demais aqui, se eu fosse parar para falar o nome de todo mundo, eu esqueci o nome de alguém, aí no final alguém ia querer me bater. Então, muito obrigado. Quero agradecer também a vida da Leni, que está aqui com a gente. Leni baixinho, eu nem te vi, Leni, perdão. O Ari também, que me ajudou muito quando estava lá na Maia. O pastor Rodrigo roubou ele para cá, né? Quando eu cheguei, ele me falou, não fala pra ninguém não, mas meu coração tá lá na Maia ainda. Aí eu falei, Ari. Amém, meus irmãos? Amém. Quantos acharam? Salmos de número 73. Glória a Deus. Salmos de número 73. Quem achou diz amém? Amém. A palavra de Deus vai dizer assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco me faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Agora eu peço que os irmãos vão lá para o verso 17. O verso 17 vai dizer assim: até que entrei no santuário de Deus. Parece que alguém entendeu. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Agora vai lá para o verso 26. Verso 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus
é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Glória a Deus. Aleluia. O livro do Salmo, conhecido como Inário de Israel. Como assim? Podem se assentar, igreja. Perdão. O número do Salmo 73, ao qual lemos, ao qual fazemos menção, é preciso voltar um pouco atrás para que possamos entender o texto que ora foi lido, para que não possamos fugir do contexto. Então, o livro dos Salmos é o mais extenso de toda a Bíblia. É formado por uma coletânea de poemas e louvores a Deus. Salmos, ele é o inário de Israel. Como assim, Osmar? Salmos é o inário de Israel? Se para nós lemos o Salmo, o judeu, ele tem o Salmo como uma canção. O livro dos Salmos para o judeu é um cântico de adoração e louvor ao Deus Todo-Poderoso. Se nós lemos o Salmo, os judeus, eles cantam, eles entoam, eles adoram a Deus com o livro dos Salmos. É como se fosse, por exemplo, em nosso culto, é litúrgico, tem um culto, é a doutrina do culto, às vezes a gente louvar hinos da harpa, não é mesmo? Todo começo de culto, não sei aqui, mas na minha igreja, a gente canta pelo menos 3 hinos da harpa. Assim é o livro dos Salmos para o judeu. Toda a festa, todo o culto, todas as vezes que eles vão ao templo, eles entoam louvor a Deus com o livro dos Salmos. Amém? O título dos Salmos. Os Salmos, ele deriva do grego Psalmos. E é o significativo de adorar a Deus com instrumento de corda, por exemplo, uma harpa. Mas espera aí, Osmar, o livro dos Salmos, ele não foi escrito em hebraico, que era a língua do Antigo Testamento? Sim, o livro dos Salmos, ele foi escrito em hebraico. E se a gente for puxar a tradução no hebraico também, a tradução no hebraico quer dizer Sefer Tehilim, que significa livro de louvor ou livro de cântico. Seja no grego, ou seja no hebraico, ou seja no português, todos se baseiam no mesmo assunto. Pergunte qual? Me ajuda a pregar. Pergunte qual? Todos se baseiam no mesmo assunto: render louvores e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Está buscando um renovo espiritual nessa noite? Adore ao Senhor. Está buscando um renovo espiritual nessa noite? Louve a Senhor. Está buscando um louvor espiritual essa noite? Está buscando um renovo espiritual essa noite? Adore o Senhor de todo o seu coração. Amém? Glória. Os autores dos Salmos. Os Salmos, ele é composto por 150 canções, 150 cânticos. Todos nós, ou alguns de nós, a gente pensa que Davi foi quem escreveu todo o livro dos Salmos. Mas Davi, ele não escreveu todo o livro dos Salmos. Davi, ele escreveu 73 salmos. Davi, ele é o autor de 73 salmos, da maioria. Em segundo lugar, vem Asaf, com 12 salmos, que é o texto a qual a gente leu. Então Davi escreveu 73 salmos. Asaf, ele escreveu 12 salmos. Depois a gente vê os filhos de Corá com 11 salmos. E depois a gente vê também Salomão, que era o filho de Davi. Esse também compôs 2 salmos. E temos também um salmo que foi escrito por Moisés. Dado esse assunto, essas circunstâncias, 49 salmos
vai ficar de autoria anônima. Como assim, Osmar? Não se sabe ao certo quem escreveu esses salmos. Alguns acham que foi Esdras, outros acham que foi Neemias, outros acham que foi até Jeremias, mas nada é comprovado. E se não é comprovado, a gente fica com a palavra de Deus e não com a opinião. Amém? O tema dos Salmos. O tema dos Salmos basicamente é louvor, adoração e exaltação ao nome do Senhor. Todo salmo é inspirador, irmão. Todo salmo nos ensina algo. Quer ver? Está no meio da guerra? Louve ao Senhor. Está no meio da luta? Louve ao Senhor. Está passando por dificuldade? Louve ao Senhor. Está empregado? Louve ao Senhor. Está desempregado? Louve ao Senhor. Está com saúde? Louve ao Senhor. Todo salmo nos ensina a qualquer situação, a qualquer circunstância, adorar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Quantos estão entendendo? Diz amém? Amém. Temos também um propósito dos salmos. E podemos notar que os salmos, ele tem pelo menos 3 propósitos. Qual que é o primeiro propósito? O primeiro propósito é mostrar que o povo de Deus deve dar sempre louvor a Deus, independente da situação, como Davi foi capaz de louvar quando ele fugia de Saul. O segundo propósito é divulgar as profecias messiânicas. Como assim, Osmar? Profetizar e divulgar as profecias messiânicas. Se a gente olhar para os Salmos de número 22, Salmos de número 22, o verso 1 vai dizer assim, ó: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? É parecido com alguma coisa? Se a gente for olhar no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, seu capítulo 27 e o seu versículo 46, Jesus ele vai falar na Bíblia: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Muitos nesse momento acreditam e acham que Jesus estava indagando ao Deus Pai Todo-Poderoso. Longe disso. Jesus, ele estava nos ensinando que em momento de dor, em momento de crucificação, em momento de cruz, devemos todos nós entoar um salmo ao Senhor. Aleluia. O Salmo 22, 23 e 24, ele aponta para as profecias messiânicas. 22 aponta para o sofrimento do Messias. O Salmos 23, que vai falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, vai falar do ofício de Jesus, porque ele vai dizer: eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas ovelhas. Já no Salmo de número 24, vai mostrar Jesus sendo glorificado, Jesus ele sendo entronizado no céu. Como assim, Osmar? Em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, no verso 9, a gente vai ver Jesus sendo ascendido aos céus. E quando Jesus ele é ascendido aos céus, se completa o Salmo de número 24, do verso 7 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 24, do versículo 7 em diante. Quando Jesus ele é subido aos céus em Atos, é aí que vai ter a conversa de 2 arcanjos, missionária Adriana. E eles vai dizer: levantai, ó porta, as vossas cabeças,
Levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas dos céus, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem veio adorar o Rei da Glória nessa noite? Ele foi ascendido ao céu, mas ele deixou uma promessa. Ele vai vir para buscar a sua igreja. Ele vai vir para buscar nós. Ele vai arrebatar a sua igreja. Aleluia. Estou nervoso, irmão, desculpe. Aleluia. Glória a Deus. Dado a explicação do segundo propósito dos Salmos, a gente tem o terceiro propósito, que se encontra nos Salmos de 148 aos Salmos de número 150. Que propósito é esse, Osmar? É convocação de todos os povos, línguas e nações, anjos e toda a criação a tributarem louvores a Deus pela sua glória e bondade. Eu nunca achei na Bíblia, meu irmão, se vocês achassem, eles me falam, mas eu nunca achei na Bíblia o termo dom de louvar. Eu nunca achei na Bíblia o termo dom de adorar. O apóstolo Paulo, ele nunca falou desse dom espiritual. Por quê? Porque louvar e adorar não é um dom, meu irmão. Louvar e adorar é uma obrigação. Louvar e adorar a Deus é uma obrigação. Ah, Osmar, mas eu não sei cantar, eu não sei louvar. E quem disse que você só louva a Deus com a sua boca? E quem disse que você só louva a Deus em 2 horas de culto? A gente louva a Deus nas 24 horas que a gente tem do nosso dia. Quando a gente acorda, a gente adora a Deus. Quando a gente se arruma, a gente adora a Deus. Quando a gente está no trânsito para trabalhar, a gente também adora a Deus. Quando a gente está no trabalho, a gente também adora a Deus. Quando a gente está na escola, a gente também adora a Deus. Você está buscando pelo renovo espiritual? Adora. Está buscando pelo renovo espiritual? Adora. Está buscando pelo renovo espiritual? Adora ao Senhor. Aleluia. Salmo 148, verso 7 vai dizer: louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleia e todos os abismos. Segundo o salmista, até as baleias louvam ao Senhor. E a gente que é um ser racional, muitas das vezes a gente não louva, a gente murmura. Muitas das vezes a gente procura reclamar e não adorar o Senhor. Mas se a gente prestar atenção no mínimos detalhes, a natureza ela engrandece o nome do Senhor. A Bíblia fala que os céus manifestam a glória de Deus e mostra também as obras de sua mão. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu vou para o monte, eu não gosto de colocar fundo. Eu não gosto de colocar música no celular. Porque quando a gente escuta a árvore ventando, quando a gente escuta aquele vento, aquela natureza, não dá uma paz para a gente? A gente não fica satisfeito. Por quê? Porque aquilo ali é um som de uma adoração a Deus. Quando a gente está na praia, eu vou para a praia com a Nicole, que é a mãe dela, os pais dela compraram um apartamento lá, e quando dá, toda vez a gente está na praia. E aí, indo para a praia, a gente vê aquela represa. A gente chega na praia, a gente vê o mar, a gente vê a areia, a gente vê aquelas montanhas, não é mesmo? E para só um momento, fica quietinho só um momento, que você vai ver a glória de Deus em meio à natureza. É só a gente ser sensível à voz de Deus. É só a gente prestar atenção na onda, ela se levantando e ela se quebrando. Ali ela está adorando a Deus. É o que Deus fala para Jó.
Jó, você se acha sabidão? Você está vendo a onda? Eu que a faço a levantar e eu mesmo que a abato para ela não se orgulhar. Tudo é criação do nosso Deus, meus irmãos. Se a gente for prestar atenção, tudo que a gente olha, tudo que a gente faz, uma criança, quando ela agarra os seios de sua mãe, a força que ela tem para agarrar os seios, ali vem de Deus também. A Bíblia fala que é esse Deus, é Deus que dá essa força. Olha quanto detalhe que a gente está perdendo. E se a gente for parar para ver tudo que a gente faz no nosso dia a dia, se a gente ser sensível e prestar atenção, a gente sempre vai ouvir a voz de Deus. O Salmo 73, ele é um salmo de Asaf. Quem foi Asaf, Osmar? Asaf, ele foi um musicista da época de Davi. Ele foi um líder de louvor. Ele foi um regente do coral da época de Davi. Asaf, ele cantava. Asaf, ele tocava. Asaf, ele era um líder. E quando a gente lê o Salmo 73 e o verso 1, Asaf vai dizer: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Vocês estão entendendo a gravidade? Asaf, que uma hora era líder de louvor, Asaf, que uma hora cantava a Deus, Asaf, aquele que pregava, que servia com a presença de Deus, igual o nosso pastor Rodrigo falou, no primeiro amor, quando a gente se entregava, quando a gente se doava, quando a gente não olhava para o homem, quando a gente fazia tudo para Deus. Asaf, chega um momento da vida dele que ele vai dizer para Deus: o Senhor é bom, mas deixa eu confessar algo, quase que eu me desviei. Mas por que, Asaf? E Asaf, ele vai falar: porque eu senti inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Trazendo para os dias de hoje, Asaf, ele é aquele crente que está aqui no culto, está um dia chuvoso, ele adora, ele canta, ele prega, e quando ele vai embora na chuva, ele fica debaixo de um ponte esperando o ônibus. E Asaf, ele vê o vizinho dele ímpio passando de carrão, ele vê o vizinho dele ímpio prosperando mais que ele. Asaf, ele vai ver que está com dificuldade para comprar o pão de cada dia, mas ele vai olhar para a mesa do ímpio e ele vai ver que tem fartura. Asaf, ele vai ter uma comparação entre a vida dele, que é cristão, e entre a vida do ímpio, e ele vai ver que o ímpio prospera mais que ele. Asaf, ele vai perceber que tudo que ele fez para ele estava sendo em vão, porque o ímpio tinha mais dinheiro que ele, o ímpio era bem mais sucedido do que ele. E se a gente não tomar cuidado, esse sentimento que Asaf teve, a gente tem também. Quantas vezes a gente passa por dificuldade? Quantas vezes a conta atrasa? Quantas vezes a gente tem dificuldade para fazer as nossas coisas? E quantas vezes a gente olha para a vida do ímpio e parece que vai tudo bem? Quantas vezes a gente compara a nossa vida com aquele amigo lá do trabalho e a gente vê que ele vai trabalhar de carro enquanto a gente vai de ônibus? A gente vê que ele está bem de saúde enquanto a nossa filha não está nada bem. Asaf estava tomado por esse sentimento.
Contanto que Asaf ele vai falar no verso 4: porque não há perda em sua morte, mas firme está sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba o cerca como um colar, veste-se de violência como se fosse um adorno. Esse adorno fala de capa. O que Asaf está falando é que os ímpios que prosperavam mais que ele só tinha maldade no coração. O que Asaf está falando é que os ímpios que prosperavam mais que ele só roubava, só matava, só traficava, só invejava, e parecia que a vida do ímpio estava certo. Parecia que quem estava fazendo a coisa certa era o ímpio, e não era ele que estava na casa de Deus adorando. Quantas vezes a gente não passou pela mesma situação? Quantas vezes a gente veio para a igreja faltando coisa na nossa casa, e a gente olha para a vida do ímpio e está tudo bem, e está indo tudo certo? Asaf, ele foi pego por esse sentimento, e ele vai dizer no verso 13: na verdade, olha isso aqui, gente, lê isso aqui. Na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. O que Asaf está falando é: Senhor, todo esse tempo sendo líder, todo esse tempo pregando, todo esse tempo servindo ao Senhor, de nada valeu, porque o ímpio só faz coisas erradas e ele prospera mais que eu. E quantas vezes se pegamos assim? Quantas vezes a gente se pega olhando para as coisas terrenas e a gente acaba esquecendo das coisas celestiais? O que Asaf estava pensando era nas coisas terrenas. Talvez as coisas terrenas tomou a visão dele num certo ponto, que tampou a sua visão para as coisas sobrenaturais. Asaf está passando por um problema. Ele está passando por um momento em que ele não consegue ver as coisas espirituais, ele não consegue enxergar as coisas celestiais, mas ele só olha para as coisas terrenas. E quantas vezes não estamos assim? E quantas vezes a gente só vem para a igreja por vir, pastor Rodrigo? Quantas vezes a gente só vem para a igreja por rotina, por obrigação, mas a gente na verdade está sentindo inveja do ímpio. A gente na verdade queria a vida do ímpio. Em meio a tudo isso que Asaf passa, no verso 17 ele vai ter um choque de realidade. Alguém entendeu? No verso 17, Asaf ele vai ter um choque de realidade. Com glória, eu sinto a presença de Deus aqui, meus irmãos. Tudo isso passando, Asaf sofrendo, Asaf sendo tormentado. E no verso 17 ele vai dizer: até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Em outras palavras, sabe o que Asaf estava dizendo? Estava me faltando era um culto para mim, meu irmão. Estava me faltando uma adoração para me fazer ao meu Senhor. Sabe o que estava me faltando? É um culto. Estava me faltando ouvir o hino da harpa. Estava me faltando ouvir um louvor. Estava me faltando ouvir a adoração, a oração do pastor Vitor, do pastor Rodrigo. Estava me faltando ouvir uma palavra do meu irmão. Estava me faltando eu adorar. Aleluia. Quer buscar pelo renovo espiritual? Adore ao Senhor. Quer buscar pelo renovo espiritual? Cultue ao Senhor. Oh, aleluias. Oh, glória. Muitas das vezes
o que falta pra gente é um culto. E a gente só tem 3 dias na semana para vir ao culto e a gente não vem. E aí a gente se pergunta, ai, tá vindo a vontade de parar? Tá vindo a vontade de desistir? Tá vindo a vontade de pendurar as harpas no salgueiro? E a gente até fala que é do nada, né? Mas como assim do nada? A série está em dia na Netflix, mas e a Bíblia? A conversa com a amiguinha pelo WhatsApp está em dia, mas e a oração? E a gente fala que é do nada. Qual foi a última vez que a gente parou para ler a Bíblia? Qual foi a última vez que a gente parou para entrar no nosso quarto e orar a Deus? Asaf, ele estava preso nas coisas terrenas, porque ele estava alimentando mais a carne do que o espírito. Tem muitas pessoas, pastor Rodrigo, que perderam o primeiro amor e não sabe por quê. É simples, você está alimentando mais a carne do que o espírito. É simples, é só Netflix, a Bíblia que é bom nada. Vou te apresentar uma série que tem 66 capítulos. O que falta pra gente é sede. Quantas das vezes a gente anseia tanto por um jogo de futebol e pra vir pro culto é uma preguiça danada. Me proteja, Jesus. Mas meus irmãos, vou entregar tudo. Buscando um renovo espiritual, né, missionária Adriana? Buscando um renovo espiritual. No estádio de futebol a gente pula igual um doido. E por que aqui na presença de Deus a gente quer ser quietinho? Dentro de casa é novela, é Netflix, é futebol, Premier League, Brasileirão, sabe todas as línguas. Agora, vê se sabe o Salmo 23, que é pelo menos os salmos mais conhecidos. Não sabe. Muitas das vezes estamos fracos. Muitas das vezes pensamos em desistir. Por quê? Porque a gente está olhando só para as coisas terrenas e deixamos de olhar para as coisas espirituais. Está buscando um renovo espiritual? Olhe para coisas do céu. Está buscando pelas coisas espirituais? Ora, jejua, lê a Bíblia. Está buscando pelas coisas espirituais? Então alimenta seu espírito. Aleluia, glória a Deus. Pastor Rodrigo disse aqui, às vezes a gente vem para a igreja e nem sente a presença de Deus. Por quê? Porque a gente esqueceu que o culto não começa aqui. O culto começa lá em casa. E às vezes Asaf estava assim também. Às vezes Asaf não queria mais saber de cantar. Às vezes, viola, Asaf não queria saber mais de pregar. Não queria mais saber de ler a Bíblia, de jejuar, de orar. É por isso que ele começou a olhar para as coisas terrenas. Porque ele perdeu a visão espiritual. Meu Deus, aleluia. E quando Asaf, ele vai dizer, até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. O que Asaf estava dizendo é, o que faltava para mim era um culto. O que faltava para mim tomar vergonha na cara era um culto. Guarde isso aqui. Asaf, ele pensou que não tinha nada, e o ímpio tinha tudo, porque o ímpio tinha riqueza. Mas Asaf tinha tudo, porque ele tinha a presença de Deus.
E quem não tinha nada era o ímpio. Se a coisa mais valiosa que a gente ter for o dinheiro, a gente não passa de pessoas miseráveis. Porque dinheiro, pastor Rodrigo, ele pode comprar um convênio de 100 milhões, mas ele jamais vai comprar a saúde. A saúde só vem de Deus. Dinheiro, meu amigo Davidson, você vai ter bajuladores do seu lado, mas amigo de verdade, fala que você está sem dinheiro para ver. O dinheiro, ele pode comprar uma mansão, ele pode comprar um lar, ele pode comprar um castelo. Perdão, ele não pode comprar um lar. O dinheiro pode comprar uma mansão, pode comprar um castelo, mas ele jamais vai comprar um lar. Jamais ele vai comprar uma família feliz. Porque a família é dom de Deus, meus irmãos. Estamos em busca do renovo espiritual. Que possamos olhar para as coisas celestiais e deixar de olhar para as coisas carnais. Asaf, ele entende que ele fala: até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim de todos eles. Só que aqui agora vai uma pequena reflexão para a gente que está à frente do trabalho da igreja. Vai doer, mas vai curar, porque me curou. Eu apanhei primeiro estudando isso aqui. Até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Asaf, ele estava com inveja do ímpio. Ele queria ter a vida do ímpio, porque o ímpio era rico. Ele via as riquezas do ímpio. E missionária Adriana, se a gente não tomar cuidado, tem cultos que a gente entra hoje, que se Asaf entrasse não ia falar isso não. Não ia. Não ia. Tem cultos de hoje, meu amigo Gui, que são cultos egocêntricos. O que é culto egocêntricos? É quando a glória é para o homem. Receba a chave, receba a casa, você vai ser rico. Asaf, que estava com inveja do rico, que estava pobre, se ele entrasse e disse uma palavra dessa, ele ia sair pior do que entrou. Mas é que nem eu venho nessa igreja aqui, pastor. Toda vez que eu venho nessa igreja é: meu irmão, o céu é real. Meu irmão, fique firme, guarda a palavra, porque o céu é real. Aleluia! Oh, glória! O céu é real, meus irmãos. Eu sinto a presença de Deus aqui me tocando. Eu me tremolo todinho. E deixa eu falar uma coisa pra você: a presença de Deus não é manipulável, não. O pregador fala: é agora, não é agora, não. A presença de Deus, ela desce quando ela quiser. Oh, aleluia! Glória! Seja bem-vindo, Espírito Santo. Glória, 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 glória. Está buscando para o nome espiritual seja renovado. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, 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 glória. O problema é que muitas igrejas hoje, o culto não é centrado para Deus. O culto não é centrado, meu amigo Davidson, para a pessoa de Jesus. O culto ele é centrado para a bênção. Toma chave, toma carro, toma casa.
Meu Jesus nunca pregou isso, meu irmão. Quer seguir? Quer seguir? Quer seguir? Negue-se a si mesmo. Oh, aleluia! Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Oh, glória! Romanos 11:36 vai falar: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O salmista no Salmo 119, no verso 105 vai falar: lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para os meus caminhos. O mesmo salmista ele vai falar: como purificará o jovem o seu caminho? E o mesmo salmista ele vai responder: é pela tua palavra. Oh, aleluia! É pela palavra, irmão. É pela palavra. É pela palavra. A gente não pode ter um culto pastor, amigo, se vai de milagre, porque no dia que não tiver milagre, a igreja acaba. A gente não pode ter um culto de nada em bênção, porque no dia que não tiver bênção, a igreja acaba. Mas se tivermos um culto de nada na palavra, pode passar. Céus e terra. Seja renovado pela palavra. É o poder da palavra. Ela que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está buscando por uma nova espiritual? Busque pela palavra. Aleluia. Aleluia. E quem é a palavra? Quem é a palavra? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, seu capítulo é 1. No princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a palavra mesmo. Ele é a palavra que desceu do céu. Em Mateus 4, quando o diabo chegou para tentar ele, o diabo não sabia que ele era o próprio Verbo encarnado descido do céu. Em Mateus 4:4, a gente costuma louvar um louvor que fala: Deus não rejeita oração, oração é alimento. É lindo esse louvor, é lindo. É lindo, é lindo, lindo, é lindo. Mas segundo Mateus 4:4, o que é alimento não é oração. Oração é um diálogo. Oração é um tete-a-tete que a gente tem com Deus. Deus não rejeita oração, oração é alimento. Imagine Jó ouvindo isso. E o silêncio de Deus para Jó não valeu? Segundo Mateus 4:4, o que é alimento é a palavra de Deus. Porque Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Você quer ser renovado? Seja renovado pela palavra. Você quer ser renovado? Seja renovado pela oração. Você quer ser renovado? Seja renovado pelo jejum. Você quer ser renovado? Seja renovado pelo fluir do Espírito Santo. E assim eu agradeço a minha